dentro dessa evolução do texto, do tempo, né, da modernização, dos pensamentos novos, os poetas começaram a brincar um pouco com a poesia. Então, se você pega, por exemplo, no século XVI, o Camões, todos os textos dele seguem as regras métricas poéticas. Então, ele escreveu liras, ele escreveu éclogas, ele escreveu sonetos, né? Então, ele vai seguir sempre uma metrificação ou uma ideia já existente de um formato fechado. Assim como vocês fazem na redação. Vocês têm que fazer uma dissertação argumentativa. Então, você tem lá o formato fechado de 4 parágrafos, parágrafo de introdução, os 2 de argumentação e de conclusão. Então, os poetas até o século XVIII, eles seguiam poesias que tinham esse padrão métrico já pré-estabelecido. Eles tinham que encaixar o texto lá dentro, mais ou menos como vocês fazem na redação. A partir do século XIX, então, as coisas começam a ficar mais livres, mas eles ainda mantêm a palavra escrita, os versos, as estrofes, as rimas, e isso fica a critério do escritor. Mas na segunda metade do século XX, a gente começa a ter um pouco mais de ousadia na poesia. E aí a gente vai ter uma modalidade muito interessante, que é a poesia visual. A poesia visual, ela é uma obra de arte que é feita a partir da junção, né, de pedaços de texto, imagens, formatos, e aí nós vamos ter várias brincadeiras de textos como esses que eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, esse que você está vendo agora é do Paulo Leminski e do João Suplicy. Esse texto é muito interessante porque ele é um semicírculo e você percebe que esse semicírculo ele vai quase que diminuindo e dentro dele nós temos as palavras vazio, agudo, ando meio cheio de tudo. Esse meio cheio, se você considerar esse risco como algo que seja um contorno, ele está quase cheio mesmo de preto, mas ele também pode ser um vazio, ele pode representar esse preto todo em volta, pode ser um vazio e a única coisinha cheia é esse risquinho branco. Então é por isso que ele brinca com as palavras vazio, agudo, ando meio cheio de tudo. Então, juntando a imagem com as palavras, você tem uma poesia visual. Essa poesia visual é interessante porque ela utiliza todo o espaço do papel. Você percebe que o fundo preto ele faz parte da poesia, assim como os elementos desenhados em volta dele e as palavras que são colocadas no papel sem a preocupação de formar estrofes ou versos. Então, a poesia visual não tem essa preocupação. Esse próximo texto que você está vendo é muito interessante. É um texto, é uma poesia visual do Arnaldo Antunes. Essa poesia, ela é interessante porque ela lembra 2 números zeros, né? E ele vai escrevendo o seguinte: regenera, gera, degenera, já era. E no outro, zera, 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 zera. Então, o que ele está falando? Ele está falando da vida. A vida gera, degenera, já era. Ela se regenera e gera de novo. E degenera, e aí já era. Então, é o nascimento, o desenvolvimento, a morte, e aí o nascimento de novo. Então ele brinca, você pode trabalhar muitos temas aí dentro. Ela é uma poesia tão livre, ela é tão leve, ela é tão solta, que você tem essa possibilidade de várias interpretações, de várias percepções. Então você acaba sendo um coautor dessa poesia. Isso é muito legal na poesia visual. Ainda de Arnaldo Antunes, você está vendo agora um texto interessantíssimo. Ele vai brincar com as letras C, R, E, S e vai formar aleatoriamente algumas palavras. Na verdade, quem vai formar essas palavras são o nosso cérebro. A gente consegue ver a palavra cresce, se crê e ser, crer, crescer, recrescer. Então você vai vendo que de novo naquela mesma linha de cresce, degenera, só que ele fez agora uma brincadeira com essas 4
letrinhas, formando então dessa maneira toda jogadinha. A gente tem a impressão que ele pegou as letrinhas e jogou em cima da mesa e onde elas ficaram, ali estão, mas na verdade ele cria para nós algumas ciladas e o nosso cérebro ele tenta a todo momento encontrar um sentido, palavras que façam sentido para ele. A poesia visual é um texto muito interessante, muito especial e que vale a pena ser lido. A poesia, geralmente, é um texto literário, porque ela vem dentro de uma estética, dentro de um período. Os autores seguem uma linha de raciocínio, eles seguem uma tendência, mas nós não temos só poesia. Nós temos outros muitos gêneros textuais e aí nós temos uma classificação grande para isso. Dentro dos textos literários, a gente não tem só a poesia. A gente tem também, no universo da narração, nós temos o romance, nós temos o conto, nós temos a crônica literária e a novela literária. Todos esses textos são chamados de textos literários porque eles estão inseridos num momento estético. Esses escritores são envolvidos pelas situações contextuais da época, né, com essas situações históricas, e esses autores acabam escrevendo de uma forma semelhante. Não que eles se comunicassem entre si e falassem, não, até poderia acontecer, mas na verdade é a tendência do momento, a moda, porque a arte até o século XVIII ela era extremamente intelectualizada, ela era um artigo de luxo, era chique escrever. Então eles realmente seguiam uma estética por elitização. Mas a partir do século XIX a gente começa a ter uma literatura que vai ter um caráter mais popular, ela vai servir de entretenimento, principalmente para a burguesia. A gente ainda tem uma diferença de classe, né? Quem tem acesso ainda vai ser mais a burguesia, a classe operária não. E a gente vai começar a ter uma popularização mesmo da poesia a partir do século XX, com o modernismo e as propostas de levar a arte de um modo geral para consumo das pessoas. A gente tem, então, textos que passeiam dentro desta linha do tempo, todos literários. Mas ao lado deles, nós temos também os chamados textos não literários, que são textos que não seguem tendências, que não são feitos para uma estética afim. Por exemplo, uma notícia de jornal. A notícia de jornal é um texto não literário, porque ela vai trazer para nós um evento que realmente aconteceu e ela vai procurar trabalhar exatamente os fatos. E aí, quando a gente tem o texto literário e o texto não literário, a gente percebe que no texto literário o escritor não tem esse compromisso com a verdade. Então ele pode usar as figuras de linguagem. Quando ele usa as figuras de linguagem, ele traz um texto ficcional. E esse texto ficcional, né, a gente pode chamar também de um texto que fica no sentido conotativo. O sentido conotativo é o sentido, um texto que usa palavras no sentido figurado, ou seja, ele vai ter figuras de linguagem e ele vai sair do sentido real da palavra. Isso geralmente acontece no texto poético, né, no texto literário, mas isso não quer dizer que no não literário também não possa acontecer. Às vezes acontece, mas é mais comum no texto literário. É por isso que quando a gente pega o texto literário para analisar, por exemplo, funções de linguagem, a função predominante nos textos literários é a função poética, porque a gente só tem função poética se a gente usar figuras de linguagem, ou seja, se a gente der para o texto o sentido conotativo. Já o texto não literário, ele tem a intenção de trazer o assunto real. Ele vai olhar um assunto e vai falar sobre aquele assunto. Por exemplo, a sua redação que você vai produzir no dia do Enem, ela é um texto não literário. Mesmo que você faça e você vai fazer um texto muito bem feito, muito bonito, mas esse texto ele não é literário simplesmente porque você vai falar ali no sentido real. Você vai usar o sentido denotativo, ou seja, o seu texto vai predominar a denotação, que é o sentido real das palavras. Então você vai pegar um assunto e vai falar sobre esse assunto.
sem usar figuras de linguagem. E quando isso acontece, a gente chama esse texto de não literário, porque ele tem outras maneiras de ser usado. Então ele vai ser usado para informação, ele vai ser usado para estudo, ele vai ser usado para transmitir uma ideia. Então esses textos, eles não podem ir para a ficção. Então, na verdade, o termômetro aí fica entre ficção e não ficção, texto literário e texto não literário. Como esses textos não são ficcionais, então eles vão ter o predomínio da denotação, a gente vai ver que haverá o predomínio da função referencial, porque é aquela função em que o escritor do texto foca no assunto, no tema, certo? Mas a aula de função a gente vai ter outro dia.